Ela vai dizer boa noite, só pra gente ver se tá bom o volume, se tá bom o som, tá? Precisa responder. Boa noite. Tá bom? Tá bom? Tá. Alô? Alô? Não pegou, né? Pegou. Pegou? Alô? Pegou? Ah, tá. Então, boa noite a todos. Deu o nosso horário. Já tivemos a nossa harmonização através das preces e radiações. E neste momento é com imensa emoção que apresento a minha irmã carnal, pelos laços de família, pelos laços de sangue, a minha irmã Isaura, para fazer a exposição na noite de hoje. É um trabalho diferenciado, já tivemos oportunidade de assistir ontem à tarde e tem muito a ver com a arte espírita, esse trabalho que ela vai nos trazer, tá, gente? É bem interessante, espero que gostem tanto quanto nós gostamos ontem à tarde, quando ainda era inédito para nós. Então, em nome de Deus e de Jesus, eu peço, vamos pedir todos nós, em um só pensamento, que possamos, de alguma maneira, encontrar nessas palavras que ela vai nos trazer, tudo aquilo que a gente veio aqui buscar e sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. E que assim seja. Acho que tá. Tá. Alô? 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 Hã? Alô? 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 Eu falo bem alto. Aqui. Alô? Alô? Acho que ele tem que ouvir a direção. Alô? Então, uma boa noite a todos, do jovem ao mais velho. Aqui estamos reunidos para falar do Evangelho. Que todos prestem atenção, é o que agora aconselho. Vamos hoje falar rimado, pois veio a intuição. Nós rimamos com amor, às vezes com emoção, mas precisamos conteúdo para alegrar o coração. Precursores do Espiritismo, temos Sócrates e Platão. Falar do Evangelho é tarefa, com certeza eu não molei. Os amigos me intuíram para dizer o que eu sei. No capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. Moisés, Cristo e o Espiritismo. Até parece ceticismo que Kardec, sem egoísmo, disse: esta obra eu compilei. Vamos dando seguimento, o estudo agora é profundo. É quando Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Dizes tu que eu sou o rei, mas este é o capítulo 2. Outros virão depois, do Evangelho oriundo, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, que é ensinamento, capítulo que nos atrai. Ele mostra o endereço, temos que pagar o preço. Ele diz: há muitas moradas na casa de meu pai. E o 4, que emocionante, revoluciona o povo.
Uns criticam, outros aplaudem. Não quero causar alarde. O que o capítulo diz? Para nós sermos felizes, temos que nascer de novo. Melancolia e suicídio são itens que agora reflito. Causas atuais das aflições, não vamos causar conflito. No capítulo maior que Kardec deixou escrito, o suicídio e a loucura é o item 17 e o capítulo é o 5, bem-aventurados os aflitos. O capítulo 6, o Cristo Consolador. Revelei a doutrina divina e de cereais pareço um colhedor, pregando a liberdade, onde o Espírito da verdade nos ensina o que é o amor. E o 7 nos fala: todo aquele que se eleva, na certa será rebaixado, e o homem inteligente, por certo será cobrado. As instruções dos Espíritos são todos bem elevados. Os pobres de espírito são os bem-aventurados. Destes ensinamentos, a moral do Cristo, o povo, por não entender, muito tem zombado. Do 8 nós falaremos dos que não lavam a mão. Venham a mim as criancinhas, aflitos e infelizes, presentes na multidão. Os que têm olhos fechados serão todos alembrados, pois são bem-aventurados os puros de coração. Seguimos folhando o Evangelho, as folhas em forte balanço. No item 7, a paciência. Estudamos sem descanso. Fala da cólera, da obediência e da resignação. Está no capítulo 9, item 9 em discussão. São os mansos e pacíficos. Quando estamos cheios de cólera, nós perdemos a razão. Jesus pediu: não julgues, para não seres julgado. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Este é o capítulo 10. Os que são misericordiosos são os bem-aventurados. E é também neste capítulo, parece vir das entranhas, Jesus, nas bem-aventuranças, prega o sermão da montanha. No item 8, Lázaro nos diz: homens, mostrem seu valor. De instintos e sensações, e quando mais purificado, o sentimento mais nobre e evoluído, este se chama amor. Falamos do capítulo 11, não podemos andar a esmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amem os seus inimigos, pagar o mal com o bem, a vingança, o ódio, o duelo. Eu digo a vocês, porém, amem os seus inimigos. Se em tua face bater alguém, apresente-lhe a outra para ele bater também. Este é o capítulo 12. Não tenhas contra o teu próximo nem ódio e nem rancor, para que os anjos digam amém. Capítulo 13. Que não saiba a mão esquerda o que a direita faz. É o óbolo da viúva
quanto maior traz. Em frente o gasofilácio, Jesus a observar, o povo dando em dinheiro o que lhe estava a sobrar. Chegou a pobre viúva e deu o que lhe fazia falta para poder lhe sustentar. E nós falando do 14, honra tua mãe e teu pai. A ingratidão dos filhos e os laços da família, Jesus disse, me escutai. E dando sequência ao capítulo, piedade filial. Item 5, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Parentesco corporal e o parentesco espiritual. E voltando ao início, honra tua mãe e teu pai, é o 4º mandamento recebido por Moisés lá no Monte Sinai. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Se praticarmos a bondade, na paz todos viverão. Paulo de Tarso, apóstolo, falou das necessidades. Ainda que eu profetizasse e a língua dos anjos e a língua dos anjos falasse, seríamos como um sino que no alto balasse, mesmo com confiança as montanhas transportasse. Caridade, esperança e fé sempre juntas no enlace. E seguimos neste capítulo, confesso, não foi engano. O que é preciso para ser salvo, Kardec deixou escrito no item 1, parábola do bom samaritano. Fora da verdade não há salvação. Não existe uma única seita sem esta afirmação. E o apóstolo Paulo prossegue na sua dissertação. E o ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, se praticar a caridade na terra, se praticares a caridade na terra, em paz no céu viverão. Entrando em Jericó, Cristo visita Zaqueu. Um jovem pergunta ao mestre: alcançarei a vida eterna? Guarda os 10 mandamentos. Foi Jesus que respondeu. Foi o que Jesus respondeu. O mestre, ao responder, segue as tábuas das leis, não servir a Deus e a Mamon. É o capítulo 16. Capítulo 17 é o que diz: sede perfeito. Fala do homem de bem, da virtude, do superior e do inferior. O homem no mundo nos fala daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Cuidar do corpo e do espírito. Com o corpo tenha cuidado, com a alma tenha amor. Nós deixamos de falar do item 5, o seu valor. E o ensinamento é parábola do semeador. Parábola da festa de núpcias. Nós nos sentimos tolhidos. O rei mandou os servidores: chame os ricos para o casamento de meu filho. Mas eles não aceitaram. O rei não era querido. Ficamos só nesse item, por ser o mais conhecido. A majestade expulsou um pobre sem a roupa nupcial,
dissem: atem as mãos e os pés, aqui não quero enxerido. E assim encerramos os 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A fé transporta montanhas. É o capítulo 19, quando o pai do filho lunático diz: mestre, quero que aprove. Jesus disse: traga o menino até aqui, para que a fé se renove. E nas instruções dos Espíritos, das mensagens com amor, a fé transporta montanhas. A fé, mãe da esperança e da caridade, é de José, um espírito protetor. Os últimos serão os primeiros, falando ao Senhor e à Senhora. E a missão dos espíritas, Erasto deixou escrita: pregue a lei da reencarnação. E o progresso dos espíritos, ela nos implora: tenhamos conhecimento do aqui e do agora, pois este é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Jesus disse: siga a tua meta, pois irão dizer: sou o Cristo, e enganarão muita gente. Tem o que prega o amor e também o falso crente. Falsos profetas da erraticidade são espíritos frequentes. Mas o bom ânimo continua e a nossa fé injeta. Este é o capítulo 1, falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. O menor capítulo do Evangelho, que em 3 páginas concluiu. Indissolubilidade do casamento. Quando saímos de um relacionamento, nosso pequeno coração parece que empederniu. E o capítulo 23, deixem os mortos enterrarem seus mortos, isto é, mortos na fé. Do rico da grande mansão aos pobres de sapé. O que sobrevive é o Espírito, e quem nos deixou dito foi Jesus de Nazaré. Capítulo 24. Ninguém acende uma luz e põe embaixo do alqueire, pois o escuro continua, o escuro do não saber. Cristo falou por parábola a todos que o foram ver. Os discípulos perguntaram: e se o povo não entender? E quando o mestre responde: só a vocês foi dado os mistérios do reino dos céus entender. E no capítulo 25, busquem e encontrarão. Ajudem-se, que o céu te ajudará. Aquele a quem dás um pão. Deus quis diferenciar o homem dos animais, não inclui a religião. E dos pássaros veio a observação. A semente eles comeram espalhadas de grão em grão. Busquem o reino da justiça. A cada dia já basta a sua própria aflição. Estamos na reta final. O capítulo 26 é: dar de graça ao que recebe, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, isto é, mortos na fé. Limpem os leprosos, expulsem os demônios,
E mais uma vez dizemos: quem trouxe este ensinamento foi Jesus de Nazaré. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que muitas palavras eles atendidos serão. Estamos no item 3, que diz: 2 homens subiram ao templo para fazer sua oração. O fariseu rezava assim: meu Deus, eu te agradeço por eu não ser ladrão. O publicano, ao contrário, não ergueu os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: meu Deus, quero o teu perdão. A verdadeira vida, a prece, os leva a conhecer. Este é o capítulo 27, pedir e obter. Estamos chegando ao fim, é o capítulo 28. Na coletânea de preces, temos a introdução. Foi-nos recomendado o Pai Nosso como primeira oração. Quem nos deixou foi Jesus. O Pai Nosso é obra-prima, por ser dita pelo Cristo, nos causa admiração. Mas a coletânea segue pelas reuniões espíritas, pelos médiuns e o anjo guardião, para afastar os maus espíritos, para corrigir um defeito, e também temos a prece para resistir à tentação. Hoje, 31 de março, mês dedicado à mulher. Mulher que trabalha fora, sustenta o lar e vai mais além. Nas lutas do dia a dia, enfrenta tudo e sorria, pois é neste querer bem. Ela pensa: Jesus é meu guia, e eu aqui em sintonia, e diz para ela mesma: sou mãe, mas Deus me capacitou para que eu seja pai também. E vamos nos despedindo do assunto agora em pauta. Aqueles que nos assistem parecendo uns cosmonautas, pois eles estão presentes, mesmo estando ausentes, nossos queridos internautas. Obrigado a cada um presentes aqui no Luz. Eu já frequentei esta casa, mas com o tempo bati asa. Esta vida nos conduz. Eu pousei no Caraá, pois eu sou filha de lá, e fui recebida na casa Centro Espírita Bom Jesus. Obrigada a todos. Obrigada, Arara. É Isaura o nome dela, mas eu chamo de Arara. Eu não quis antecipar que ela vem do Caraá e do Centro Espírita Bom Jesus, porque eu sabia que ela mesma iria se apresentar. Mas então eu particularmente gostei demais desse trabalho, sai da nossa rotina, né? E nos apresenta o Evangelho inteirinho, né? Com um destaque de cada um dos capítulos, e isso é bem importante, né? Então, vamos passar agora ao nosso momento do passe espiritual. Com certeza, estamos com o nosso coração vibrando, encharcado pelas palavras do Evangelho inteirinho que passeou na nossa frente. Senhor Jesus, te pedimos que nos abençoe, que nos conceda o que de melhor viemos buscar aqui, de acordo com o nosso merecimento. Nos proteja,
nos dê alegria, nos dê a resignação para enfrentar a batalha de cada um dos nossos dias. E que assim seja. Obrigada. Vai, não vai abrir. Os internautas gostam de interagir. Então, gente, dando seguimento aos nossos trabalhos, eu normalmente dou o aviso ali do chão, mas hoje, como me competia também a apresentar, né, o nosso palestrante, eu vou aproveitar a deixa e dizer para todos que quem tem atendimento fraterno e passe isolado, que está em tratamento, aguarde aqui no salão que serão chamados. Oi, Jorginho. Amanhã nós temos aula presencial para aqueles estudantes que são virtuais.